Oi meus amores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu decidi gravar esse vídeo hoje, não vai ser um vídeo fácil, mas eu decidi gravar esse vídeo hoje porque tem muitas pessoas me perguntando o que tá acontecendo, por que eu sumi, e eu vou explicar para vocês do começo, né? De quando tudo aconteceu. Gente, ontem fez 2 semanas que eu perdi meu pai. Meu pai, ele morreu de Covid e tá sendo tudo muito difícil. Se em algum momento eu chorar, vocês relevem, porque tá tudo muito recente, então tá complicado, tá difícil. Não tá fácil, não. E, bom, gente, vocês sabem, quem me acompanha no Instagram, eu fui pro Rio, né, há mais ou menos, acho que tem mais de um mês atrás, eu fui pro Rio para poder visitar meus pais. Seria aniversário da minha mãe, e quando eu cheguei lá, o meu pai já tava meio ruinzinho de gripe. E daí ele e minha mãe foram no hospital, fizeram um teste de Covid. Não tinha teste pro meu pai, mas mesmo assim passaram remédios para ele. E minha mãe fez o teste e deu negativo. E daí ele voltou para casa, ficou um tempo em casa, tomando o remédio que tinham mandado, né? E ele começou a se sentir muito mal. Ele começou a ficar com dificuldade de respirar, ele começou a ficar muito mal em casa. E daí a gente insistiu para ele ir pro hospital, aí levamos ele pro hospital de Magé, né? Quando chegou lá, eles fizeram o teste de Covid, fizeram uma chapa do pulmão dele para ver como que tava e colocaram ele no oxigênio porque ele tava com muita dificuldade de respirar. Ele não estava conseguindo se alimentar bem, estava com muita dificuldade realmente de respirar. E daí o teste deu negativo para a Covid. A chapa do pulmão dele deu que ele estava com uma pneumonia bem importante, bem grave. A médica falou que teria que ter paciência, que os antibióticos fariam efeito a partir do 5º dia, então que seria bem complicado, né? Mas ele conseguiria manter isso em casa. Não teria como ele ficar lá, porque eles estão tratando Covid, eles não estão fazendo separação de Covid e pneumonia. Então, como eles não estão fazendo separação, pela imunidade dele já está baixa pela pneumonia, ele poderia pegar um Covid, né? E daí ele ficou no oxigênio, a gente saiu do hospital bem tarde. E ele saiu lá do hospital andando, né? No outro dia, eu tenho até o áudio dele, eu perguntando pra ele como que ele tava, e ele falando, eu tô melhor, filha, vai passar. E ele tinha começado a melhorar no outro dia, quando eu fui no outro dia ele caiu de novo. A gente foi medicando ele, tentamos fazer de tudo que a gente pôde para essa pneumonia passar, tanto coisas caseiras quanto remédios, medicação na veia, enfim, a gente fez de tudo que a gente poderia ter feito. Ele estava mantendo na nebulização, porque ele estava com muita dificuldade de respirar, a respiração dele estava muito cansada, porque o pulmão estava congestionado. E daí a gente esperando o dia a dia, né, pra ver se o outro dia seria diferente, se ele ia acordar realmente melhor e ele ia conseguir fazer as coisas e tudo mais. Passaram-se 5 dias em casa, ele tomando antibiótico e tudo. A minha mãe ligou pra gente, a gente estava na casa dos pais do meu esposo, e ligou pra gente pedindo pra gente buscar ele pra levar pro hospital, que ele não tava aguentando mais, que aquela noite tinha sido muito ruim, que ele não tava conseguindo respirar. Gente,
A pior coisa que existe na vida é você ver uma pessoa sem poder respirar e não poder fazer nada por ela. Por isso que eu falo todos os dias. Seja grato todos os dias pelo ar que você respira, porque enquanto você tem esse ar para respirar, tem muita gente lutando para conseguir respirar. E a gente foi buscar ele, chegamos lá, ele estava bem ruim, né? Ele não estava conseguindo levantar da cama, porque quando ele levantava da cama, parecia que o ar dele todo ia embora. E daí ele falou pra mim assim: filha, não me deixe tirar daqui de carro não, porque senão eu não vou aguentar chegar até o hospital, eu vou morrer antes de chegar no hospital. Daí a gente chamou uma ambulância, a ambulância foi lá, pegou ele. Quando eles mediram, a saturação dele estava 80 e pouco. A gente foi pro pronto-socorro. Quando ele chegou lá, a saturação dele estava 70. Ele estava com muita dificuldade de respirar. Estava 70. E daí o médico já veio falando pra gente, falou assim: olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Pelo jeito, a gente vai refazer o teste de Covid. Mas pelo jeito que a saturação dele tá descendo é Covid. Pneumonia não desce a saturação assim. E se a saturação dele continuar descendo, a gente vai ter que entubar ele, porque não tem muito o que fazer. Ele precisa respirar. E daí a gente ficou desesperado, né? Porque a gente, até então, a gente nem realmente não achava que era. Porque o teste dele tinha dado negativo. Ele tinha tido contato com todos nós. Ninguém tinha apresentado sintoma nenhum. E a gente ficou desesperado, né? Porque a gente não imaginava que era isso. E daí o médico foi e falou pra gente, voltou, falou que realmente tinha testado positivo, que ele tava com Covid. Só que totalizando os sintomas, os dias de sintomas dele, já era para ter aparecido positivo para Covid. Só que o teste deu negativo e quando ele piorou que deu positivo. E daí o médico falou: não tem o que fazer, ele vai ter que ficar internado. A gente vai ter que tentar tratar agora com medicamentos. A gente não tem recurso, tem que esperar abrir vaga em um lugar que tem recurso. Daí a gente correu muito atrás e conseguimos um leito para ele. Daí ele foi transferido. A última imagem que eu tenho foi do meu pai saindo, né? De ambulância, do SAMU. Eles tentando fazer com que estabilizasse a saturação dele para conseguir sair. Ele estava internado na oxigenação máxima. Ele ficou internado por mais ou menos uns 8 dias. E daí a gente tinha as notícias, mas era muito superficial, porque eles não passam muitas notícias para as pessoas para os familiares, né? Eu sei que tem gente que tá passando pela mesma coisa e é angustiante, é uma situação que eu não desejo para ninguém, é desesperador. A gente teve que voltar para São Paulo e a gente ficava naquela agonia de todo dia querer uma notícia, de saber se ele estava vivo, de saber se ele estava bem. E daí ele, no 8º dia, a saturação dele até o 8º dia estava permanecendo de 97 a 90, não descia mais que 90. E a gente, na esperança, eu depositei toda a minha fé de que meu pai sairia de lá. Não tinha outra possibilidade que não fosse meu pai sair de lá. E daí, ele, no 8º dia, minha mãe recebeu uma ligação, era assistente social. E a assistente social passou o telefone para ele
E ele falou pra minha mãe que amava muito a gente, de que ele ia voltar, ele ia jogar bola com meu sobrinho e que tava tudo bem, que ele tava bem. Minha mãe ouviu a voz dele e a gente ficou muito tranquilo porque ele tava bem. A gente pôde ver pela voz dele que ele tava bem. E daí, quando foi 2 dias depois de que ele ligou, a gente recebeu a notícia de que ele teve que ser entubado porque de madrugada a saturação dele caiu muito e ele começou a agoniar e não conseguia mais respirar. O oxigênio máximo já não estava mais fazendo efeito, a máscara de oxigênio máximo não estava fazendo efeito. E eles entubaram ele. E daí a gente entrou num desespero assim profundo, porque é muito difícil você ter uma pessoa entubada com aquela incerteza de que se a pessoa vai viver ou se a pessoa vai morrer. A gente tinha esperança até o último dia, e eu lembro que no último dia, que foi no domingo, ele morreu no dia 11. Eu falei para o meu esposo assim, se a vontade de Deus não for a minha vontade, não quero perder meu pai agora. Ele ainda não viu os meus filhos. Mas eu tô aprendendo da forma mais dolorida de que a vontade de Deus, ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável, e ela sempre vai prevalecer. E no dia 11, né, depois de 2 dias entubado, 1 dia e meio mais ou menos, quando foi 6 e pouca da tarde, a assistente social ligou pra mim, né, tentou ligar pra minha mãe anteriormente, não conseguiu, e ligou pra mim. E daí ela falou que o médico tinha pedido para uma pessoa da família urgente ir lá, porque o médico queria falar com uma pessoa da família. Daí como eu estava em São Paulo, foi o meu irmão, meu cunhado e meu outro irmão. Daí quando chegou lá, o médico falou que ele lutou, que ele foi um dos melhores pacientes que ele teve. Eles tentaram fazer de tudo. Mas que às 6h25 da tarde do dia 11, meu pai tinha visto a face de Cristo. Ele falou, né, que meu pai tinha falecido. E daí o nosso chão veio abaixo, porque uma das coisas que essa doença ela impede é de você se despedir da pessoa que você ama. Meu pai tinha só 52 anos. E ele ainda não tinha chegado a ver os meus filhos, os filhos do meu irmão mais novo. Eu queria muito que meu pai estivesse aqui. Mas desde então Deus tem me feito entender que não é a minha vontade, é a dele. Quando a gente está passando por esses momentos mais difíceis, a gente tem que se agarrar à fé. Vocês sabem que eu sou evangélica e eu não vou mentir, tá tudo sendo muito difícil. Eu amava infinitamente o meu pai, mas uma das coisas que eu vi no Facebook dele, que ele postou um pouco antes dele ser internado, era uma postagem, que é uma das coisas que me chamou muita atenção. Era uma postagem da Fabiana Anastácio, que morreu de Covid, e do Lázaro, o cantor Lázaro, que morreu de Covid. Eram 2 cantores e
uma pessoa perguntou, nossa, eles não eram servos de Deus, por que Deus não curou eles? E a resposta foi, Deus realmente não curou. Mas Deus não prometeu para eles a imortalidade, Deus prometeu a vida eterna. E foi o que Deus fez, Deus deu para eles a vida eterna. E para quem crê em Deus, para quem crê na promessa de Deus, a morte ela não é o fim, ela é o início da promessa. E eu lembro que meu pai sempre falava, eu não quero nunca que me dê a Deus, porque se você crê em Deus, se você segue o caminho de Deus, é até logo, a gente vai um dia se encontrar. E por mais que a gente fique aqui com a saudade, eu sei que Deus recebeu ele de braços abertos e que foi lindo. Ele sempre falou que se um dia ele tivesse que escolher, Deus mostrasse para ele o céu, e ele tivesse que escolher entre o céu e essa terra suja do jeito que tá, de todas essas coisas que têm acontecido, ele escolheria o céu. Eu acredito que foi isso que aconteceu, sabe? Eu sou grata pelos 29 anos de vida que Deus me permitiu estar com meu pai. Eu sou grata porque no meu casamento, em fevereiro, ele estava presente, todo orgulhoso. Me levou até o altar. Na festa, né? Vocês sabem que eu já casei, já fiz 1 ano. Mas a nossa festa foi esse ano, então eu sou grata porque Deus permitiu que ele estivesse lá. E ele deixou um legado aqui. Ele era um homem de Deus incrível, ele era um homem maravilhoso. Que sempre levou a palavra de Deus, sempre levou a verdade. E ontem na igreja, uma das coisas que o pastor falou que me confortou muito e que é verdade é que quem está colhendo os seus aqui da terra é Deus. Então, assim, eu não enxergo como que se meu pai fosse mais uma vítima do Covid. Quem colheu meu pai foi Deus. Então, quem venceu foi Deus e não o vírus. Meu pai morreu sim de Covid. Mas quem venceu não foi o Covid, foi Deus, porque o meu pai está com Deus. E eu sei que um dia eu vou encontrar ele de novo. Eu tava com muito medo de como minha fé ficaria depois disso tudo, porque quando você tá passando por um momento difícil, você deposita toda a sua fé naquela ação e aquilo não acontece. A tendência é a gente se frustrar, mas Deus tem trabalhado no meu coração todos os dias. E eu continuo com a minha fé inabalável em Deus. Tá difícil, tá doendo, mas eu não vou sair do caminho de Deus. A vontade de Deus, ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável, independente de qual seja a vontade. E nós temos que aprender a aceitar que a nossa vida, para quem é cristão e crê em Deus, não é aqui na terra. Uma hora tudo isso vai passar e Deus prometeu pra gente um presente mais lindo da vida, que é a vida eterna. E eu creio e eu vou ficar firme nessa promessa de que um dia eu ainda vou encontrar o meu pai. Eu ainda vou olhar para ele e saber que ele é, quem ele foi. Então, assim, eu sei que ele foi para um lugar onde não há mais dor, não há mais choro, não há mais tristeza, só alegria. E que tudo que a gente está passando aqui é passageiro. É o que eu falei para vocês, está doendo. E a gente só aprende a cantar um louvor, a gente só aprende a falar uma palavra quando a gente vive de fato aquilo. E um hino que sempre me passou pela cabeça em todos esses dias em que eu estava nessa tristeza é o seguinte:
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. Esse é um hino em que eu sempre cantei, mas hoje eu canto diferente. Sabendo que tudo que tem acontecido é permissão de Deus, é promessa de Deus e que tudo isso vai passar. Eu sei que a gente está vivendo momentos muito difíceis. É muito difícil você perder uma pessoa. É muito difícil você perder uma pessoa e ter em mente de como a tua fé vai ficar depois disso. Mas esse vídeo de hoje eu trago para que você continue tendo fé. Continue orando pelas pessoas, porque nem todo mundo que está lá vai morrer. Então as pessoas elas carecem sim da oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu sei que Deus tem colhido algumas pessoas aqui na Terra. Mas eu sei também que Ele quer que a igreja se posicione de uma forma diferente. Eu sei que Ele quer que a igreja tenha um clamor diferente aqui na Terra. Então, eu quis trazer esse vídeo porque eu sei que tem muitas pessoas passando pela mesma coisa que a nossa família está passando. Eu sei que tem muita gente chorando no Brasil inteiro. E quanto a gente queria que meu pai estivesse aqui. Mas a minha vontade, a vontade da minha família não era a vontade de Deus. E eu só sou grata, porque Deus deu para o meu pai um presente lindo, que é a vida eterna. E a gente um dia vai ver ele de novo. E eu tenho fé nisso, e eu continuo com a minha fé inabalável em Deus. E o que eu deixo para você é isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Seja grato todos os dias pela tua vida. Se firme com o Senhor. Agradeça todos os dias pelo ar que você respira, porque enquanto você está respirando, tem inúmeras pessoas que estão faltando ar. O oxigênio natural que Deus deu pra gente todos os dias, tem pessoas que não estão conseguindo respirar isso. Seja grato pela comida que tu tem, pelo lar que tu tem, por tudo. Todos os dias, quando você acordar, ore e agradeça a Deus e fala: Deus, obrigado porque mais um dia eu tenho vida. Então, gente, sério, o que eu queria passar para vocês é isso. Eu sou grata a Deus, todos os dias. Tá doendo, mas eu continuo com a minha fé no Senhor. Tá doendo, mas eu continuo louvando o meu Senhor. E eu sei que a minha alma tá com um buraco enorme, mas o que fica é a saudade. A saudade e a certeza de que um dia a gente ainda vai se encontrar. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que sirva como reflexão. Ame incondicionalmente as pessoas que estão do seu lado. Porque tudo que eu queria era que ele estivesse do meu lado agora, mas eu sei que eu fiz tudo por ele que eu podia enquanto ele estava vivo. Então ame incondicionalmente o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, as pessoas em volta, porque a única certeza que a gente tem é que um dia essas pessoas vão partir, que um dia a gente vai partir. Então ame incondicionalmente, dê amor, faça o bem. E esse foi o vídeo de hoje, gente. A minha vida é do Mestre,
minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser.